Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história de Noé e o dilúvio. Um evento que marcou profundamente a humanidade e deixou ensinamentos que ecoam até os dias de hoje. Como um homem justo foi escolhido por Deus para salvar a criação, enquanto o mundo mergulhava no caos. Prepare-se para descobrir detalhes curiosos, fatos surpreendentes e as lições que ainda podemos aprender com essa incrível história. A história começa com um mundo mergulhado no pecado. A terra estava cheia de violência, corrupção e maldade, a ponto de Deus lamentar ter criado o homem. A humanidade havia se desviado completamente do caminho de Deus, entregando-se a atos cruéis e desrespeitosos. No meio desse caos, havia um homem que se destacava pela sua justiça e retidão. Noé. Noé era o 10º descendente de Adão, e seu nome significa consolo ou descanso, sugerindo que ele traria alívio à humanidade de seus sofrimentos. Curiosamente, o pai de Noé, Lameque, profetizou que seu filho traria conforto ao trabalho árduo causado pela maldição do solo, que remonta ao pecado original de Adão e Eva. Deus, vendo o estado terrível da humanidade, decidiu que destruiria toda a terra com um dilúvio. Mas em meio à destruição iminente, Deus encontrou graça em Noé, pois ele era um homem justo, íntegro em sua geração. Deus então falou com Noé e deu-lhe uma missão quase impossível: construir uma grande arca para salvar sua família e os animais de toda a terra. A arca de Noé não era um barco comum. Segundo as medidas bíblicas, ela teria aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, o que equivale a um navio de carga moderno. O projeto foi extremamente detalhado, com 3 andares e divisões internas para acomodar animais e provisões. Noé, com fé inabalável, começou a construir a arca conforme as instruções de Deus. A obra demorou décadas e, durante esse tempo, Noé pregava arrependimento às pessoas ao seu redor, mas ninguém o ouviu. Eles zombavam dele e continuavam com suas vidas corruptas, sem acreditar que o dilúvio viria. Muitos estudiosos acreditam que a construção da arca durou cerca de 120 anos, pois Gênesis menciona que Deus daria esse tempo para que a humanidade se arrependesse. Isso mostra a paciência de Deus, que esperou o máximo antes de julgar o mundo. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou a Noé que levasse um casal de cada espécie de animal para dentro da arca, além de 7 pares de cada animal considerado puro. E assim, os animais começaram a chegar, guiados pela mão de Deus. Logo após, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas também entraram na arca. E então, Deus fechou a porta. A menção de animais puros aqui antecipa as leis de Moisés, onde certos animais eram considerados próprios para o sacrifício. Isso demonstra que, mesmo antes das leis serem entregues a Israel, havia um entendimento do que era aceitável para Deus. Gosta desse tipo de conteúdo? Então não perde tempo. Pause agora e curta o vídeo e se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos nessa jornada. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. As águas romperam das profundezas da terra e as janelas do céu se abriram, derramando uma chuva torrencial que durou 40 dias e 40 noites. As águas cobriram toda a terra, submergindo montanhas e destruindo toda a vida fora da arca. Noé, sua família e os animais foram os únicos sobreviventes. A menção de 40 dias e 40 noites de chuva é um número simbólico na Bíblia, representando purificação e julgamento. Esse número aparece outras vezes, como os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de jejum de Jesus. Depois de 150 dias, as águas começaram a diminuir. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé, ansioso para saber se a terra já estava seca, enviou um corvo e, em seguida, uma pomba. A pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que as águas haviam baixado e a nova vida estava surgindo. O ramo de oliveira é um dos símbolos mais conhecidos de paz e esperança, e essa imagem se tornou universalmente associada ao fim de conflitos e novos começos. Quando Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma aliança com eles.
Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, e como sinal desse pacto, colocou um arco-íris no céu. O arco-íris se tornou o símbolo eterno da aliança de Deus com toda a criação. O arco-íris é um fenômeno natural que acontece quando a luz do sol passa por gotas de chuva. Ele é mencionado na Bíblia como um símbolo de esperança e renovação. É interessante como algo tão comum é usado para representar uma promessa divina. A história de Noé nos ensina sobre fé, obediência e a justiça de Deus, mas também sobre sua misericórdia. Ela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há uma chance de recomeço. O que podemos aprender com Noé hoje? Talvez a importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ninguém mais acredita, e de cuidar da criação que Ele nos confiou. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre essa história fascinante.